Abra sua Bíblia. Gênesis no capítulo 4. Nós vamos olhar para um texto bastante conhecido hoje. Gênesis no capítulo 4. Vou ler dos versos de 1 até 16. Gênesis capítulo 4, de 1 a 16. Gênesis é fácil achar na Bíblia, que é o primeiro livro da escritura da Bíblia, então é tranquilo, né? Então você que não abre ou que você não tem a Bíblia com você, você pode acompanhar a leitura no telão. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, gratos nós somos por tua bondade, por tua graça sobre nós, e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite com a tua palavra. Como cantamos, tu és aquele em quem repousa a nossa esperança, em quem esperamos. Tu és aquele que nos ama e o teu amor queremos cantar, e exaltado é o teu nome. Por isso, acima de todas as coisas, que possamos ouvir a tua voz na medida em que vamos ler, meditar, refletir sobre o texto. E mais do que isso, sejamos tratados por tua graça e pelo teu amor. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Homo litúrgicos. Essa é uma expressão latina que quer dizer o homem litúrgico. A teologia cristã, ela procura definir o homem de uma maneira bastante diferente de como as ciências biológicas tentam definir a humanidade, a espécie humana. Talvez você já tenha ouvido falar da expressão Homo sapiens. A expressão Homo sapiens é uma expressão latina, que literalmente quer dizer o homem que sabe, que se tornou o termo científico que descreve a humanidade, que descreve a raça humana. Em outras palavras, o que esse termo científico, muitas vezes, ele tenta, enfim,
dizer a nós ou explicar a nós é o fato de que, para as ciências biológicas, o elemento mais fundamental da constituição humana é o fato de que nós, homens, a humanidade, nós somos seres intelectuais, pensantes, dotados de capacidade de razão. Então essa é a constituição, segundo as ciências biológicas, mais fundamental para a nossa existência, para a nossa constituição humana. Eu e você somos seres que pensam. É verdade, isso a teologia cristã, ela não nega, pelo contrário, a teologia cristã e a tradição cristã, ela reconhece isso. Sim, fomos criados com capacidades intelectuais, criativas. Fomos criados por Deus com capacidade de intelecto, de razão, de autoconsciência. Mas o interessante é que a tradição cristã e a teologia cristã prefere definir o homem nesses termos, homolitúrgicos. Porque a Escritura nos diz que nós somos muito mais do que só mente que pensa, coração que bate, perna que anda, mão que pega, cérebro que faz sinapse. Nós somos muito mais do que só a nossa dimensão física, a nossa dimensão material. A teologia cristã afirma que porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é Espírito, nós também somos criaturas espirituais. E por isso capazes de exercício de espiritualidade, de produzir adoração. Nós somos muito mais do que só os nossos impulsos físicos, materiais, humanos, mais do que a nossa materialidade. Nós somos também seres espirituais, nos diz a Escritura. E é nesses termos, e é assim que a teologia cristã busca definir o ser humano. Porque se a nossa percepção ela é apenas material da nossa constituição humana, acredite, a gente não é muito diferente de um animal. A gente é animal que pensa. A gente é animal que manda o homem para a lua. Mas, se nós somos seres espirituais e a nossa constituição transcende também a nossa materialidade, a nossa biologia, a nossa fisicalidade, então nós também somos seres espirituais. E porque somos seres espirituais, está em nós, inato em nós, um movimento, um ímpeto natural de construção de espiritualidade e de adoração. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós fomos criados para adorar. Como seres espirituais, fomos criados para a adoração. Como seres espirituais, nós fomos criados para desfrutar de intimidade com o nosso Criador, embora nós tenhamos nos separado dele lá no Jardim do Éden. Aliás, é essa grande cena que a gente vê no texto bíblico, logo no início da narrativa da criação. Se você voltar alguns versículos anteriores a essa cena que a gente acabou de ler, no capítulo 3, no capítulo anterior, se você voltar no versículo 8, você vai ver uma cena muito, muito interessante. O texto diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Você conhece a cena. Adão e Eva, eles tinham acabado de desobedecer a Deus. E Deus então desce, porque este era o seu costume. Fomos criados, meus irmãos, para encontrar com Deus no soprar da brisa do dia. Talvez a sua versão bíblica vai dizer, na viração do dia. Porque depois de um longo dia de trabalho, cultivando a terra, produzindo, o dia ele era encerrado na presença do seu Deus, em comunhão e adoração. Deus descia no jardim. Fomos criados, meus irmãos, fundamentalmente para encontrar com Deus no final do dia. Fomos criados fundamentalmente
para viver nesta comunhão e viver em adoração. E, meus irmãos, quando isso não se cumpre em nós, acredite, nós passamos a viver profundo vazio existencial. Passamos a experimentar uma existência completamente vazia de significado e de propósito. Porque se fomos criados para adorar, se fomos criados para a adoração, acredite, quando nós não cumprimos esses propósitos para os quais Deus nos criou, de viver em comunhão com Ele e viver para adorá-lo, acredite, a vida se torna árida, a vida se torna seca, a vida se torna vazia de significado, vazia de propósito, se torna vazia do ponto de vista existencial. É por isso, meus irmãos, que Santo Agostinho, ele tenta traduzir toda essa tradição bíblica que eu estou tentando resumir aqui a você, com aquela célebre frase que ele usa no início das suas confissões. Um texto clássico da tradição cristã, quando ele abre as suas confissões, ele diz o seguinte, ele diz assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração andará inquieto, enquanto em ti não descansar. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração andará inquieto, enquanto em ti não descansar. Enquanto nós não nos identificarmos como seres espirituais, homo litúrgicos, mais do que homo sapiens, enquanto nós não percebermos que, enfim, o significado de nossa existência ele vai ser pleno e completo, quando nós vivermos para adorar e viver em comunhão com o nosso Deus, a vida vai ser, acredite, um grande deserto e uma grande sede de significado. É por isso, meus irmãos, que a gente, quando não está conectado com Deus, a gente, enfim, passa a experimentar uma sede absoluta e tenta matar a sede de uns jeitos assim, um tanto até absurdos, né? A gente sente angústia no coração, a gente quer tratar a angústia do coração abrindo a geladeira, né? A gente abre a geladeira porque está angustiado, ansioso. São angústias da alma. São, enfim, lacunas que existem dentro de nós que a gente quer resolver comprando uma calça nova da Calvin Klein. É um vazio existencial que a gente quer resolver construindo um império financeiro, ou eventualmente construindo, colecionando diplomas, ou fazendo qualquer outra coisa. E de novo, note, não estou dizendo que essas coisas que estou mencionando em si são más. Elas só não foram criadas por Deus, ou elas só não estão diante de nós para serem a razão da nossa existência. Desfrutar de todas as coisas é algo legítimo, desde que essas coisas não sejam a razão da nossa existência, porque o nosso coração que não encontrou a Deus está tentando preencher essa lacuna de uma relação com Deus em outras coisas. O C.S. Lewis, o célebre teólogo, filósofo, mais do que teólogo, do século XX, ele fala uma coisa que eu acho sensacional quando ele está falando sobre essa realidade de você ter desejo, ser um ser desejante, ser um ser aspirante, ser alguém que sabe que a vida transcende a realidade física e material. Ele diz o seguinte, ele diz assim, que se encontro dentro de mim desejos e anseios que nada neste mundo podem ser satisfeitos, então a conclusão que eu chego é que eu fui criado para outro mundo. Se eu encontro dentro de mim desejos, anseios, angústias, lacunas, que nada nesse mundo pode preencher, que nada nesse mundo pode satisfazer, então a conclusão que eu chego é que eu fui criado para outro mundo. Isso é o que significa sermos homo litúrgicos. Isso é o que significa
essa teologia, essa antropologia bíblica que nos diz que nós somos muito mais do que só a nossa constituição física humana. Aí talvez você esteja pensando, mas pastor, tudo isso que você está dizendo, o que tem a ver com esse texto que a gente acabou de ler? Essa introdução foi muito legal, foi muito bonita, né? Muito fina. Mas o que isso tem a ver com esse texto que a gente acabou de ler? Acredite, meu irmão, minha irmã, nos próximos minutos eu vou tentar mostrar a você que a gente encontra em Caim justamente este homem que está tentando lidar com essas angústias, lidar com esses vazios das piores maneiras possíveis. O texto no versículo 24, ainda do capítulo 3, se você voltar no último versículo do capítulo 3, aí da sua Bíblia, você vai ver que Deus, ele tinha então, por causa do pecado do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva, Deus expulsou esse primeiro casal do jardim. E o texto fala para nós o seguinte: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus expulsa o homem, e essa ideia de você viver a leste do Éden, na Bíblia, é uma ideia muito interessante porque ela comunica esse distanciamento do Criador. Nós fomos criados para viver na comunhão com Deus, fomos criados para encontrar com Deus todos os dias, no final do dia, quando soprava a brisa do dia, mas por causa do nosso pecado nós nos separamos do nosso Criador e passamos a viver a leste do Éden. Mais do que uma informação geográfica, essa expressão, essa metáfora bíblica, essa ideia de viver a leste do Éden é uma metáfora bíblica que tenta explicar alguém que está vivendo longe do seu Criador. Viver a leste do Éden. Todo aquele que não está conectado com o seu Deus, que não reencontrou as suas razões e os propósitos fundamentais da sua existência, ele está vivendo a leste do Éden. Desde a antiguidade, né? Esse negócio de Zona Leste é complicado, né? Então tem um clube lá, né? Lá na Zona Leste, que é nada contra, tá? É só uma piadinha para vocês voltarem depois da filosofada que eu dei aqui. Agora vocês todos estão prestando atenção em mim. Mas o texto fala isso para nós. O texto fala que, fundamentalmente, o homem passou a viver a leste do Éden, orientado por essa sede, por essa angústia, por essas lacunas, por causa da sua falta de relação com o seu Criador. E aí o texto fala para nós, então, que Adão e Eva, então, eles geraram filhos. O verso 1 diz para nós que Adão, então, teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. E no versículo 2, o texto fala para nós que voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. E, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto, para entender bem essa perícope, é o fato de que especialmente no Antigo Testamento, os nomes bíblicos eles são ricos em significado. A gente não consegue muitas vezes entender as histórias bíblicas que nós estamos lendo, simplesmente porque muitas vezes a gente não compreende os nomes próprios dos personagens ou das personagens que nós estamos lendo na Escritura. Por exemplo, Jacó, o terceiro patriarca da nação de Israel, o pai das 12 tribos, ele nasce Jacó. Eu acho que você conhece a história dele, né? Ele se chama Jacó porque ele é o suplantador, ele é o que cava, é o que persegue, é o que está agarrando nos calcanhares alheios. Ele nasce agarrado, né, com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão Esaú, mostrando já o tipo de homem que ele seria. Esse homem que persegue é o paulistano, que quer ganhar, quer conquistar, quer perseguir os seus sonhos, quer fazer a coisa acontecer, quer desenrolar, quer cavucar na vida. É o Jacó. Então, porque ele é assim, então ele é o Jacó. Então, depois que ele é tratado por Deus, literalmente ele vai para o tatame com Deus, Deus muda o seu nome, porque agora o Jacó mudou. E depois de ser
Esse homem que fica perseguindo a vida, que fica querendo ganhar, que querendo passar a perna em alguém, querendo ser o suplantador, o perseguidor dos seus sonhos, aquele que quer desenrolar. Agora ele já não é mais esse homem. Agora ele é aquele que lutou com Deus, então ele passa a ser chamado Israel. Nomes na Bíblia, eles são muito, muito significativos. E não diferentemente nesse texto. Caim, em hebraico, quer dizer literalmente lança. E vem de uma raiz hebraica que quer dizer ferreiro, ou aquele que trabalha com ferro. Sabe o metalúrgico? Metalúrgico do ABC, né? Temos muitos aqui entre nós. Trabalha com metal. Esse é o Caim, isso é o que significa Caim. O que trabalha com ferro, que trabalha com metal. Caim significa lança justamente por causa daquela ponta de metal que ficava na ponta das lanças, afiada. Esse é o Caim. E note, meus irmãos, que o Caim, ele não é metalúrgico, ele não é um ferreiro, ele não é um ferramenteiro. O Caim, ele é agricultor. O texto fala para nós, no final do versículo 2, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tem um problema aqui. Como assim? O Caim, a lança, o ferreiro é agricultor. Aparentemente parece que o texto está narrando para nós e está desenhando para a gente um homem que está desconectado de si. Alguém que está vivendo fora do seu lugar. Um homem que está em conflito consigo mesmo. Aparentemente, o fato dele ser agricultor é algo que ele herdou do pai. O texto fala para nós, lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 15, que Deus ele chama Adão e Deus é que dá a profissão e o ofício do Adão. Adão, eu vou te colocar no jardim para que você cuide da terra e cultive do jardim. Então Deus deu a profissão de Adão. E o Caim, embora seja Caim, ele acabou se tornando lavrador, como era o seu pai. E é muito interessante porque Caim, isso eu estava exprimido pelo tempo, não falei para o pessoal da manhã, mas interessante que o Caim, ele está justamente fazendo aquilo que é mais custoso, porque eu não sei se você se lembra, uma das maldições que Deus deu sobre a humanidade, sobre o homem, por causa da queda, por causa do pecado, é que o homem ele ia tirar com o suor do seu rosto o fruto da terra. O Caim, ele não somente é um homem que está fora do seu lugar existencial, ele está trabalhando com um negócio que é duro agora. Que antes, no período da comunhão, enquanto antes da queda, um homem cultivava a terra e a terra devolvia, porque a terra era sua amiga. A terra devolve o fruto, a terra devolve a produção de maneira fácil. Agora, tirar um frutozinho que seja da terra é difícil, é laboroso, é cruel. Esse é o Caim. Um homem desconectado de si. Você já teve essa sensação de, às vezes, você estar fora do seu lugar? De se olhar no seu ambiente e falar assim, cara, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu não sou para isso, eu não tenho que fazer isso, eu não presto para isso. Eu lembro a primeira vez que eu fui tentar, na minha vida, fazer aula de artes. Na escola onde eu estudei, era um colégio católico. E aí no colégio católico você tinha lá as atividades extracurriculares, né? Aí eu, dentro lá da sala, para fazer pintura, aquarela, eu estou absolutamente desconectado do lugar. Eu não faço nem ideia. Aí me casei com a minha esposa, Isabela. Ela não, ela já é ligada nessas coisas, gosta do Kandinsky, não sei o quê. Ela tem esses... Então a Isabela, dentro de um ateliê de pintura, ela está no lugar certo. O Isaac, tentando pintar aquarela na aula de educação artística, é uma tragédia.
fora do lugar, desconectado, completamente perdido. Esse é o Caim, angustiado consigo mesmo, desconectado daquilo que ele é, fazendo algo que lhe custa muito caro. E Abel é o seu irmão. Abel, em hebraico, literalmente quer dizer neblina, vapor, algo que é efêmero. A expressão hebraica, ela explica bastante dessa personagem que sequer fala no texto, né? Abel, a gente nem sequer ouve a voz do Abel, né? O Abel, ele nasce, o Abel, ele adora, e o Abel, ele morre. Acredite, a gente vai voltar nessa tríade de nascer, adorar e morrer. Então, faz sentido Abel se chamar Abel, dada a brevidade da sua vida, dada a efemeridade daquilo que é a sua existência. Abel faz sentido, Abel está no seu lugar. Agora, Caim não. Caim é um homem angustiado, desconectado consigo mesmo e com a realidade ao seu redor, cheio de lacunas dentro de si. Aquele que deveria ser o ferramenteiro e o ferreiro se tornou agricultor. Agora note que o texto fala para nós, meus irmãos, que estes dois, eles produziram culto. Eles foram adorar ao Senhor, foram oferecer ao Senhor ofertas. E deixe-me lembrar você que nessa altura do campeonato, Deus ainda não tinha se revelado como ele queria ser adorado. Deus não tinha estabelecido nenhuma religião, não havia sacerdote nesses dias. Deus ainda não tinha instituído a lei, Deus ainda não tinha instituído o sistema sacrificial, não tinha religião instituída, mas ainda assim, Caim e Abel, eles procuram adorar. Por quê? Porque são homolitúrgicos. Ainda que tenham caído, ainda que a sua expressão de adoração seja quebrada depois da queda, ela ainda está lá. Porque nós somos assim. Aí talvez você esteja pensando, poxa, pastor, isso é muito interessante, mas como é que você explica o fenômeno do ateísmo, né? Esse texto explica o fenômeno do ateísmo. Porque nós não precisamos de uma religião instituída para ser homolitúrgicos. Então acredite, o ateu, ainda que ele não professe uma religião, um credo, que ele não abrace um sistema religioso a seguir, acredite, ele pratica a espiritualidade como homo litúrgicos que ele é. Talvez a sua espiritualidade, como eu falei a você, acontece no shopping. E o culto dele é na frente da vitrine. Ou quando ele vai orar para o gerente do banco dar aquele empréstimo que ele precisa. Aí ele ora. Você já percebeu que às vezes a gente ora para o gerente do banco? Né? A gente não ora a Deus, a gente ora ao gerente. Senhor, gerente todo-poderoso, concedei-me a graça do empréstimo. Então a gente se relaciona, muitas vezes, de maneira religiosa, litúrgica, com o mundo que está ao nosso redor, com o carro que a gente tem. Como falou o Sérgio aqui, muito bem, muito pontual, com o valor do celular que a gente carrega no bolso. Como a gente se relaciona liturgicamente com a vitrine do shopping, com o vidro da concessionária do carro, né? A gente passa na frente daquelas concessionárias importadas, né? Tem aquela rua ali em São Paulo, que eu não vou mencionar aqui, né? Das concessionárias dos carros mais caros importados. Aí você vai passando, você tem que fazer meio assim, né? Porque mais um pouquinho a gente reza para o Porsche, né? A gente adora a Ferrari. A gente entrega o nosso ser em adoração. Leibniz, um dos filósofos da modernidade, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que quem não adora a Deus, adora qualquer coisa. E o mais miserável de todos aqueles que adoram qualquer coisa é aquele que adora a si mesmo. Quem não adora a Deus, adora qualquer coisa. E o mais miserável desses adorantes, adoradores de qualquer coisa, são os que adoram a si mesmo. Caim, apesar de ser um homem desconfigurado, apesar de ser um homem que está, enfim, em conflito consigo mesmo, com o mundo ao seu redor,
ainda há lá nele um ímpeto de adoração. Ele quer entregar alguma coisa ao Senhor. Ele quer buscar praticar espiritualidade. Agora, se você abrir no YouTube, colocar lá Sermão Gênesis 4 ou Sermão Caim e Abel, de todos os sermões que você puder assistir, 90% deles vão dizer para você que o fato de Caim ser rejeitado e Abel ser aceito por Deus é porque Abel ofereceu um sacrifício de sangue. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso. Isso é uma grande mentira, é uma grande deturpação do texto bíblico. Porque o próprio Deus estabeleceu na sua lei, posteriormente, que aquele que era agricultor, ele podia sim oferecer ao Senhor da sua parte da sua produção da terra. Ofertas de cereais, ofertas, enfim, de azeite, de óleo, eram, enfim, eventualmente aceitas por Deus no templo, porque seria até injusto da parte de Deus, né, pedir de um agricultor que ele ofereça sempre um animal de sangue que não é a produção dele. Então, o fato de Deus aceitar um e rejeitar o outro não está na natureza da oferta. O agricultor traz a oferta da agricultura. O pastor do rebanho, o pastor de ovelhas, traz a oferta do rebanho. A diferença é a índole do coração. O texto fala para nós que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e no versículo 4 o texto diz: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. Abel trouxe o melhor do que ele podia dar, ele oferece ao Senhor. Aqui está a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Porque acredite, ouça o que eu estou dizendo a você. Se você não pegou nada desse sermão, pega isso, que vai te fazer bem. Não é aquilo que entregamos, é como entregamos. Não é sobre a oferta que a gente dá, mas como a gente dá. É o meu melhor ou é aquilo que eu faço só para cumprir tabela? Deus aceita Abel porque Abel oferece as primeiras crias, os primeiros frutos do seu trabalho como pastor de ovelhas. Quem é que conhece aqui o mundo da agropecuária sabe que são justamente as primeiras crias, a primeira geração de reprodução de um touro reprodutor, de uma boa vaca reprodutora, que os fazendeiros e os agricultores geralmente vão preservar para si. Porque, de maneira geral, esses são os que são os melhores animais do ponto de vista genético. É interessante que é justamente essa primeira cria que Abel chama e oferece ao Senhor. Eu não sei se... Essa daqui também eu não contei para o pessoal da manhã, porque estava exprimido no tempo. Mas conta a história de um criador de rebanhos, que ele tinha, enfim, orado ao Senhor para que o Senhor era crente, e Deus tinha orado ao Senhor para que ele, enfim, para que Deus multiplicasse o seu rebanho. E aí Deus multiplicou o rebanho. E uma vaca deu 2 bezerros. Aí ele ficou super feliz, né? Falou, puxa vida, né? Olha só, Deus está respondendo a oração. Aí ele chamou a mulher dele e falou assim, ô, mulher, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Deus nos deu 2 bezerros, então é o seguinte, um vai ser nosso e um nós vamos dar ao Senhor. Não passou muito tempo, uma peste atacou o rebanho e um dos bezerros morreu. Aí o homem veio todo triste, chegou para a mulher e falou, puxa amor, tem uma má notícia para você. Qual que é, meu amor? O bezerro do Senhor morreu. Vamos ser honestos, a gente é assim. Abel não, ele fala, não, o melhor, aquilo que eu tenho. Na nossa vida, o bezerro do Senhor é que morre, né? Mas Abel não, ele entrega o melhor, é por isso que ele é aceito.
E aí então o fato de Caim ser rejeitado, isso cria angústias na alma de Caim. Porque note, meus irmãos, um homem desconfigurado de si vai oferecer uma oferta desconfigurada. Vai oferecer uma adoração desconfigurada. Enquanto nós não permitirmos que Deus nos diga quem nós somos, enquanto Deus não permitir que Deus nos diga quem nós somos, a nossa adoração ela sempre vai ser desconfigurada, inaceitável. E o fato de Deus rejeitar o Caim, isso faz com que Caim se enfureça e entre em depressão. Olha só o que diz o versículo 5. Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O seu rosto se transtornou. Literalmente em hebraico, o seu rosto caiu. É a expressão hebraica antiga para aquilo que nós chamamos hoje de depressão. Conhece o fenômeno da depressão enquanto um fenômeno de expectativas, altas expectativas frustradas? Eu tenho uma expectativa, ser aceito por Deus, não sou. O que acontece? Depressão, frustração, angústia. Eu coloco expectativas, né, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos. Aí quando essas expectativas elas não são satisfeitas, o que eu faço? O rosto cai. E a gente fica com raiva de Deus, né? E aí então, Deus chama o Caim, porque Deus ele está dizendo, Caim, o fato de você estar nessa situação coloca você em perigo, você está em uma condição de vulnerabilidade, porque justamente quando a gente está enfrentando processos difíceis com a nossa alma, passando por momentos difíceis de tristeza ou de depressão, ou de expectativas não realizadas, a gente está lidando com alguma espécie de sentimento assim, acredite, esse é o momento em que a gente vai se colocar no momento de maior vulnerabilidade espiritual. E é isso que Deus fala para o Caim. E ele adverte o Caim no versículo 6. Ele diz, Caim, por que você está furioso? Por que caiu o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. O que é fazer o bem aqui? É oferecer o melhor. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Eu acho muito interessante essa expressão, porque essa expressão, no texto hebraico, comunica aquela ideia de um animal feroz que está em posição para bote. Já assistiu lá o Discovery Channel? O National Geographic? Aí você vê, né, aqueles documentários, né, sobre a vida selvagem, né? O Serengeti selvagem. Aí tem lá os leões do Serengeti, as leoas saem para caçar. O que a leoa faz, né, antes de atacar? Ela abaixa. Ela fica abaixada, olhando. Coberta, né, pela vegetação. Assim que a presa vacila, ela ataca. Essa é a ideia que nós temos no texto. Caim, você está vulnerável. Nessa situação que você se encontra, você está se colocando numa condição de vulnerabilidade espiritual. E o pecado, ele pega. O pecado arranca pedaço. O pecado vai produzir efeitos danosos, Caim. Não permita que isso aconteça com você. Em outras palavras, Deus dizendo, aceite a vontade de Deus. Não queira descontar em Deus a tua raiva ou no teu irmão a tua raiva. Aceite a soberania e o plano de Deus. Não brigue, porque quanto mais você se debater, quanto mais você se permitir levar por esse sentimento, você estará se vulnerabilizando espiritualmente. O pecado está aí, ele faz um dano. E a gente sabe, né, o dano que o pecado faz. A gente sabe quanto custa alguns pecados que a gente não quer tratar na nossa vida. Quanto custa manter algumas práticas danosas dentro da nossa vida, dentro do nosso casamento, dentro da nossa, enfim, dentro da nossa empresa, na nossa carreira. Mas aí então Caim, ele decide então, porque ele é um homem desconfigurado consigo, que oferece uma oferta desconfigurada, ele vai criar uma religião desconfigurada. Ele chama o seu irmão Abel, versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão, vamos para o campo.
E quando estava lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. É interessante que, vamos fazer ler o texto de uma maneira conservadora, como a gente foi ensinado. Se estamos entendendo que Adão e Eva, eles foram o primeiro casal, Caim e Abel, eles foram os primeiros filhos de Adão e Eva. É verdade que Adão e Eva tiveram outros filhos que não só Caim e Abel, mas é interessante que mesmo num ambiente onde não tinha muita gente, o Caim, ele chama o Abel para o campo, onde ninguém vai ver, né? Onde ninguém vai procurar. Onde a gente vai ter aquela sensação de que ninguém está vendo o que a gente está fazendo, ninguém sabe o que está acontecendo. O Caim não precisava fazer isso, não tinha muita gente por perto não, mas mesmo assim, ele é alguém que, porque ele está se deixando levar por sua índole pecaminosa, ele se retira. Ele gosta do ambiente onde ele tem a plena sensação de que não tem ninguém olhando, de que não tem ninguém vendo, de que não tem ninguém para prestar conta. Uma religião de isolamento, né? Que é justamente o contrário da experiência cristã, que nos chama a essa vida de prestação de contas uns aos outros, de viver na presença uns dos outros, de crescer e amadurecer na vida cristã, debaixo do olhar dos nossos irmãos. Debaixo do olhar de Deus. Sabe aquelas coisas escuras que a gente gosta de deixar no escuro, no quarto escuro? Aquelas abas do navegador que a gente bota no modo privado? Aqueles ambientes que a gente, enfim, faz com essa falsa sensação, vamos para o campo, vamos para o escondidinho, porque lá ninguém vai ver. Lá ninguém vai saber. Não. Recentemente teve um irmão que veio compartilhar comigo a sua dura experiência de lidar com um problema sério de síndrome de pânico. E aí eu cheguei para ele, ele falou para mim, porque quando a gente está lidando com essa doença da alma, ele falou, o nosso negócio é o quarto escuro, né? Porque lá a gente tem esse senso de que a gente está sozinho. Aí eu virei, ok. Agora, se você é crente, você precisa saber uma coisa. Nós nunca estamos sozinhos. Né? A nossa vida sempre está acontecendo debaixo do olhar de 4 pessoas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a gente mesmo. Então, se a nossa vida sempre acontece debaixo do olhar de pelo menos 4 pessoas, sempre vivemos uma vida pública. Sempre a nossa vida é pública. O interessante é que o Caim ele fala, não, eu vou me livrar disso. E vou sair. Vou para o cantinho, vamos para o campo, Abel. E lá no campo, ele mata o seu irmão. E aqui, meus irmãos, nós não temos só um movimento de um fratricídio, aqui nós temos um movimento religioso. Caim, ele veste o manto sacerdotal. Caim, ele se torna um religioso. E Abel é o sacrifício de sua religião, a fim de apaziguar a sua própria ira. No versículo 10, deixe-me mostrar isso para você. No versículo 10, Deus chama o Caim depois que ele matou o seu irmão Abel. Ele chama e fala assim, Caim, o que foi que você fez? Note que é a mesmíssima pergunta que Deus fez para Eva, quando ele confrontou Eva no seu pecado. O que foi que você fez, Caim? Ouça, escute, você não está ouvindo? Então, tem um grito aqui que está todo mundo ouvindo, menos você. E que grito é esse? Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Na Bíblia, meus irmãos, essa ideia de sangue que se derrama sobre a terra é uma ideia de religiosidade. Todo mundo lê esse texto e fala assim, o clamor do sangue aqui, o sangue do inocente que está sendo clamado, é um clamor por justiça. Não. No Antigo Testamento, é uma profanação, sangue sendo derramado sobre a terra. Mais do que uma injustiça, é uma profanação. E aquilo que é da ordem do sacro ou do profano, não é da justiça, do justo ou do injusto. É do sagrado. É do religioso. Abre comigo aí em Números, capítulo 35. Deixe-me mostrar isso para você com muito cuidado.
E aí então nós vamos caminhar para o fim. Números, capítulo 35. Olha só que interessante, Números 35, versículo 33. Números 35, versículo 33. Aqui é Deus, aqui é Moisés falando pela pena de Moisés. Desculpa, Deus falando pela pena de Moisés, quando ele está legislando sobre as chamadas cidades de refúgio, ali no Pentateuco. E é muito interessante que olha só o que Deus diz. Ele diz assim: não profanem a terra onde vocês estão. De novo, a ideia de profanação não é uma ideia de justiça ou injustiça, é uma ideia do que é religioso, do que é santo e do que é profano. O derramamento de sangue profana a terra. O derramamento de sangue profana a terra. Todo assassinato é uma profanação religiosa. É uma profanação espiritual. Só que o Caim transformou o assassinato num sacrifício religioso. Ele sacrifica o seu irmão Abel como um sacrifício que apazigua a sua própria ira. A sua própria ira. Ele é um sacerdote que sacrifica Abel para ele mesmo ser apaziguado. Você quer ver como nós somos muito participantes da religião do Caim? Sabe essa tal dessa cultura do cancelamento? Quando a gente cancela o nosso próximo, quando a gente mata o nosso próximo. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele interpretou a lei, ele disse: vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que odeia o seu irmão já é assassino. A religião de Caim está funcionando até hoje. Está em prática, em voga. Todas as vezes que eu e você odiamos os nossos irmãos, todas as vezes que eu e você a gente está derramando sangue profano sobre a terra, a gente está matando, cancelando, difamando. Somos mais participantes da religião de Caim do que da religião de Abel. Caim sacrifica, derrama o sangue do seu irmão como um sacrifício para apaziguar a sua própria ira. Pastor, como é que eu me livro da religião de Caim, dessa adoração espúria, chegando na religião de Abel? Meus irmãos, aqui nós temos um negócio, uma coisa linda, que eu passei anos lendo esse texto de maneira errada, ou pelo menos sem perceber isso. Se você voltar no versículo 4, a razão pela qual o Abel ele foi aceito por Deus, não é só porque ele entregou o seu melhor. O versículo 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E note que o texto diz assim: o Senhor aceitou com agrado Abel. Antes de dizer que Deus aceitou com agrado a oferta de Abel, Deus aceitou Abel. Porque quando Abel oferece o melhor que ele tem, ele está se oferecendo a Deus. Ele está se rendendo a Deus. Enquanto a religião de Caim mata o outro, Abel diz: eu me ofereço a ti, Senhor. Isso lembra você de alguma coisa? Há um Abel maior. Um inocente, verdadeiramente inocente, que morreu. Mas acredite, não foi para apaziguar a ira dos judeus, nem para apaziguar a ira dos romanos que o mataram. O Abel maior, o inocente perfeito maior que teve o seu sangue derramado sobre a terra, ele apaziguou a ira de Deus. Sabe por quê? Para que eu e você possamos restaurar a nossa condição de homolitúrgicos, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, esse sangue que a gente vai celebrar daqui a pouco na Eucaristia. Por meio desse sangue do Abel maior, a gente pode reconectar com Deus. E melhor, sabe o que é o melhor de tudo isso? É que a gente pode ser aceito por Deus, apesar dos nossos sacrifícios absolutamente imperfeitos. Apesar das nossas ofertas serem absolutamente insuficientes.
quando o inocente maior, Abel, ele se entrega, ele abre o caminho para que eu e você possamos voltar a ter essa comunhão com Deus, a realizar plenamente esses propósitos para os quais nós fomos criados, de ser gente que vive para adorar a Deus e glorificar a Deus. O Abel maior, ele entrega o seu sangue para que todas as vezes que eu e você comparecermos diante do nosso Deus, a gente encontre um Deus propício a nós. A gente encontre um Deus que nos aceita e não nos rejeita. A gente encontre um Deus que nos visita em graça, não em maldição. Para que a gente seja o homem da adoração perfeito, assim como é Jesus. Então acredite, nós não somos seguidores de Abel, nós somos seguidores do Abel maior. O homo litúrgicos maior, o homem da adoração maior é Jesus. E ele nos convida, por meio do seu sacrifício, dizendo: olha para o meu sangue, ele já apaziguou a todas as iras que precisavam ser apaziguadas. Ele já abriu o caminho que precisava ser aberto, para que eu e você a gente deixe de ser Caim, para que eu e você a gente deixe de praticar essa religião espúria, de gente desconectada consigo mesmo, com o seu redor, de gente que oferece oferta insuficiente, de gente que mata o próximo, como uma expressão de adoração. E aí a gente pode ser gente que adora, cumprindo os propósitos para os quais nós fomos criados. Não sei como é que você chega aqui, mas eu vim dizer a você que nós somos seguidores do Abel maior. Jesus na cruz, ele redime o nosso movimento natural de adoração. Ele nos refina essa índole natural que nós temos de adorar, ao invés de produzir religião espúria que mata. A gente se ajoelha diante da cruz e se entrega e fala: recebe, Senhor, a minha adoração. Recebe, Senhor, a minha adoração. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos, apresentem-se a si mesmos, como sacrifício aceitável a Deus. Abel nasceu, Abel morreu. Adorou e Abel morreu. Sabe por quê? Porque essa tem que ser a minha e a sua biografia. Nascer, adorar e morrer. O resto é detalhe. Porque somos criados para adoração. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque em Jesus, o nosso Abel maior, a gente encontra o caminho para voltar a ter uma vida de adoração, conforme a Tua vontade. Aquilo que perdemos no jardim é restaurado na cruz, por um sangue que foi derramado, que apaziguou a Tua ira, nos justificou. Por isso, Pai, nos lembra que a biografia de Abel é a nossa biografia. A gente nasce, a gente adora e a gente morre. E tudo que vem além disso é detalhe. Filhos que criamos, carreiras que desenvolvemos, patrimônio que construímos, diplomas que conquistamos, seja o que for, é secundário, é detalhe. Nascemos, adoramos e morremos. Obrigado por Tua graça. Obrigado por Jesus, nosso Senhor. Nele nós oramos. Amém.